Meus irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Irmãos, mais um dia do Senhor, mais um momento de adoração pública, nos alegramos em adorar ao nosso Deus no seu santo dia e especialmente também poder ouvir a sua palavra sendo exposta. Vamos então abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, do versículo 1 ao 15. Atos 17, do 1 ao 15. Texto que iremos ouvir a meditação, a exposição da palavra de Deus nesta manhã. Atos 17, de 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles, acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, saltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Vamos orar, irmãos. Senhor, louvado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor, neste dia teu especialmente. Queremos te adorar, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. A ti somente toda honra, glória, louvor, adoração do teu povo. E também, ó Deus, o Senhor é digno que dediquemos esse tempo ao Senhor. O Senhor é digno, ó Pai, que nos concentremos em meditar na tua palavra revelada. Como lemos aqui, é uma atitude nobre, como os de Bereia, que examinavam as Escrituras. Nos ajuda, ó Pai, a não sermos negligentes, ouvintes negligentes da Tua palavra,
mas que possamos ouvir a Tua palavra, também praticá-la. Sabemos, ó Pai, que por natureza há uma indisposição em nosso coração, tanto para ouvir quanto para praticar. Por isso queremos pedir ao Senhor nesta manhã, nos desperta, nos dá do Teu Espírito, nos anima, ó Pai, como igreja, para aprendermos mais do Senhor, da Tua verdade, e que possamos também, ó Pai, ser encorajados para mais uma semana, onde há lutas, desafios do dia a dia, contra o pecado também, nossa luta diária, para podermos tomar a cruz, seguirmos a Cristo. Ó Deus, usa esse momento, usa o culto público, a pregação, para nos fortalecer, para nos encorajar, para que possamos, de fato, combater o bom combate do Senhor a cada dia. Assim fala conosco, nos recebe também por meio de Jesus. É o que pedimos e oramos em nome de Cristo, Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, existe um ciclo de repetição padrão no decorrer da história das viagens missionárias, como vemos aí. E quando estamos na sequência da leitura e da pregação do livro de Atos, nós vamos ter a sensação de já ter visto em algum lugar o que estamos vendo aqui. Realmente já vimos. Porque há de fato um ciclo padrão. Porque de fato, onde o Evangelho é pregado, onde Deus é anunciado, a sua verdade, onde a mensagem da cruz de Cristo é pregada, há uma reação nos pecadores. Alguns se convertem, alguns são convencidos pelas Escrituras, porque a mensagem de Cristo não é uma mensagem nova. Como lemos aí, Paulo pregava a partir do Antigo Testamento, que era o texto que ele tinha. E as sinagogas liam o Antigo Testamento. E até mesmo os de Bereia examinavam a Bíblia, as Escrituras, para conferir se aquilo que Paulo estava pregando de fato era assim. Então, Paulo abria a Bíblia e demonstrava pela Bíblia que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias prometido. Desde o Gênesis, desde após a queda, embora ele é o Cordeiro conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Mas a revelação de Cristo, ela começa desde o princípio do Antigo Testamento, desde o momento em que Deus se revelou ao homem após a queda. Nós já vemos o Senhor providenciando o Evangelho ali sendo anunciado, ainda em meio às sombras, mas o Evangelho está sendo anunciado ali. Então Paulo sempre ia, quando possível, à sinagoga. Ele ia à sinagoga. Se é que há uma estratégia paulina, ele buscava, ele tinha uma relação também como judeu, uma dívida para com os judeus, e um interesse de anunciar o Evangelho aos judeus, aqueles que se reuniam ali nas sinagogas. Então, em geral, alguns se convertem, alguns não se convertem pela pregação cristã, mas há uma reação aí que é o ódio à cruz, a perseguição, a mensagem da cruz, a mensagem de que o Messias é Jesus Cristo, é o servo sofredor. E há uma perseguição, um espancamento, como vimos no capítulo 16, na pregação anterior, que ia para os tribunais, esse tipo de questão, e haviam punições públicas ali. E então, irmãos, com essa repetição desses acontecimentos de cidade em cidade, o interessante é que esses apóstolos, esses missionários, esses ministros de Deus, continuavam pregando, sabendo que iriam apanhar de cidade em cidade. Paulo, sabia disso, o Espírito Santo revelava a Paulo isso, como apóstolo de Cristo, que ele seria perseguido
de cidade em cidade, e ele, como homem inteligente, sabia disso. Que ao pregar a verdade, ao abrir a Bíblia e expor a verdade de Deus, muitos se levantariam para o perseguir, odiando a pregação da verdade. Paulo fala em Colossenses 1:24, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo ele se identifica com o sofrimento de Cristo, com a cruz, e então ele é consciente, ele cumpre a sua missão, consciente do sofrimento. Então muitas vezes nós admiramos os homens de Deus, os apóstolos de Cristo, os homens de Deus na história da igreja, que cumpriram a sua missão. Mas, irmãos, nós devemos lembrar que eles tomaram a sua cruz, seguindo a Cristo, no seu discipulado. Eles foram ousados, sabendo o preço de se pregar a verdade. Então, nós vemos aí esse padrão nas viagens missionárias, e vemos essa ousadia, essa santa ousadia, essa santa coragem de pregar a verdade, sabendo que haverá resistência, haverá oposição. E então, irmãos, nós devemos nos perguntar, onde estão as pregações ousadas, como estas nos nossos dias? Onde está essa pregação ousada, com intrepidez? Porque, de fato, o que está sendo procurado é a pregação de autoajuda. O estilo aí que está na moda, não apenas dentro da igreja, mas é muito comum, o estilo de coaching, aquele treinador, alguém que vai lhe incentivar, vai ser um motivador. Então, as pessoas estão cansadas, e de fato a vida tem as suas fadigas, suas lutas. Então elas vêm à igreja, elas querem ouvir não a cruz de Cristo, não que para seguir a Jesus tem que tomar a cruz, vai ter uma luta diária, não, mas elas querem ouvir palavras de incentivo, ou até mesmo o evangelho social. Muitos nem querem ouvir, se for apenas a pregação pura. Claro que há um desdobramento social da pregação, mas só querem saber do social. E esvaziam a cruz de Cristo. Então, onde o evangelho está sendo pregado com clareza? E será que as pessoas querem ouvir realmente o evangelho? Numa cultura individualista, onde cada um quer que a sua vontade seja feita, cada um quer uma mensagem ao seu perfil, ao seu padrão, para a sua necessidade particular. E então, irmãos, nós vemos que não é essa pregação apostólica. Não era assim que Paulo pregava, ele abria as Escrituras e pregava Cristo, o Evangelho, a partir do Antigo Testamento, a partir das Escrituras. Então, essa é a pregação fiel. Não quer dizer que não tenha que haver aplicação contextualizada. Claro que devemos discernir, irmãos, a nossa cultura. É claro que devemos entender, mas a necessidade do homem é a mesma. O homem precisa, tanto hoje quanto no passado, do Evangelho, do perdão. O problema principal do homem, claro que há problemas políticos, problemas na área da educação, problemas sociais, mas o problema essencial do homem, segundo as Escrituras, é o problema do pecado. É a necessidade de um mediador, de um Messias, de alguém que resolva o problema do pecado. Então, do púlpito, claro que nada contra o pastor entender, ser bem informado de política, da educação, da economia, se ele puder, ótimo. Mas, irmãos, nós precisamos da pregação, ouvir a pregação,
E também, ao mesmo tempo, não adaptar a nossa pregação ao que um termo, né? Eu não sei se todos entendem, mas há um termo aí muito usado que é o politicamente correto. Ou seja, como eu falei, adaptar para poder agradar, para não confrontar. E, irmãos, nós que somos cristãos, temos que tomar uma posição muito firme. Porque todo o conteúdo, as informações da revelação, os padrões bíblicos, estão fora de moda. E a sociedade vai dizer que isso é coisa do passado, é arcaico, a família tradicional, o padrão de liderança masculina, segundo as Escrituras, todas as doutrinas, a questão da necessidade de uma salvação espiritual, até mesmo falar de questões espirituais. Então, irmãos, se nós pregarmos a Bíblia de modo claro, de modo direto, de modo puro, é claro que isso vai confrontar. Que falar que há dois gêneros, macho e fêmea, que não há milhões de gêneros aí como querem, isso vai confrontar, vai desagradar, vai tocar nos sentimentos das pessoas que vivem num contexto de individualismo, mas de pluralismo, ou seja, cada um tem a sua verdade. Ninguém quer ser incomodado com um padrão absoluto. Mas nós cremos que nas Escrituras temos um padrão absoluto de verdade. Então, falar certos assuntos, né, diante do tempo em que vivemos, é confrontador. Na verdade, falar a verdade vai confrontar. Até mesmo, não estou falando de fora só não. No meio cristão, no meio evangélico. Porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir o verdadeiro evangelho, qual é o discipulado cristão, tomar a cruz, negar a si mesmo. Vai ter lutas, dores, sofrimentos. Ser fiel a Cristo, ser um verdadeiro discípulo de Cristo, vai atrair o ódio do mundo, perseguições. Então, quem está disposto a correr o risco? Quem está disposto a fazer? É muito fácil admirarmos o apóstolo Paulo, esses homens, né, que Deus já os tomou para si, já estão descansando, esperando a ressurreição. É muito fácil admirarmos. Mas a pergunta para nós hoje é: quem está disposto a correr o risco? Mas aí você pode dizer: não, pastor, mas não tem ninguém sendo açoitado em praça pública, preso, por causa da pregação fiel. Né? Isso não está acontecendo. Né? Ou temos liberdade para pregar. Irmãos, isso não é verdade. Nós estamos num país em que há algum tipo de perseguição, não é uma perseguição violenta, no sentido de açoites e prisões. Mas se olharmos o contexto do mundo, há sim perseguição ao cristianismo. E nós devemos entender também que existe essa pressão, perseguição velada. E o pregador, embora muitas vezes, né, e é um título que a Bíblia usa, o pregador, embora há um título aí que o pregador é um anjo, né, uma coisa desse tipo, o pregador tem boleto para pagar, tem família, tem filho. E muitos não são inconscientes dessa perseguição. E ao pregar a verdade, ao anunciar o evangelho, podem perder os seus púlpitos, que é de onde sustentam as suas famílias. Pode ser que na próxima reunião diga: não, pastor, foi bom o tempo do senhor aqui, mas essa pregação aí, como é que vai ficar a igreja se vier um visitante ouvir uma pregação dessa? Isso vai escandalizar, daqui a pouco a igreja vai tomar um processo. Então é melhor, foi bom o tempo que o senhor passou aqui, mas
É melhor o senhor procurar campo. Então, irmãos, nós não devemos ignorar esse tipo de problema, porque às vezes não é um perigo de ser preso ou açoitado, mas há uma oposição e há muitas vezes uma falta de suporte e medo de alguns colegas até de serem corajosos em nome da verdade, às vezes até amorosamente, tentando se adaptar, ganhar a confiança dos irmãos, mas às vezes isso se delonga. E o ministério fica prejudicado. Porque o nosso papel é pregar a verdade. É isso que o mundo precisa, irmãos, do evangelho. Os pecadores, eles não sabem que eles precisam, né? Mas eles precisam ouvir a verdade. Nós precisamos pregar a verdade. E isso então não vai ser feito sem luta, sem dificuldade. Não vai ser feito. Mas nós precisamos entender que em meio à luta é que Deus vai nos santificar. Em meio às dificuldades é que Deus vai operar a sua graça no nosso meio. Ele não vai retirar a dificuldade. Ele vai deixar a dificuldade. E vai nos dar graça para prevalecer contra elas. Então, meus irmãos, mais uma vez, vamos ver aí oposição, perseguição. Paulo chega a Tessalônica, no verso 2 e 3, mais uma vez ele vai à sinagoga, verso 2, segundo o seu costume, Lucas vai dizer aí, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Então ele ia à sinagoga. Ele ia para aqueles que eram da aliança, o povo de Deus, do Antigo Testamento. Aqueles que tinham a Escritura nas suas mãos, para que eles não reclamassem depois de que não foi dado a eles oportunidade de ouvir. Então, primeiro Paulo disputava com os judeus, porque eles conheciam também as Escrituras, e como vemos, alguns criam e alguns perseguiam a pregação. Então, tanto há algo em comum entre judeu e cristão. Tanto o judeu quanto o cristão têm o Antigo Testamento, mas os judeus, os que permanecem judeus e não se converteram, não aceitam Cristo, o Novo Testamento. Mas Paulo pregava a estes judeus, e o seu propósito era convencê-los de que Jesus é o Cristo. Verso 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Sabe por quê, irmãos, isso? Porque para o judeu, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, que ele prega Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado é escândalo para os judeus. Esse é o teu rei? É o teu Deus? Ninguém quer, um rei humilde, sofredor, andando de jumento. Esse aí é o teu Deus? Irmãos, na história da igreja, no começo da era cristã, o pessoal, zombando do cristianismo, eles desenhavam uma cruz e um ser humano com cabeça de jumento na cruz. Tamanho o ridículo você dizer que Deus, para o grego, Jesus, a cruz de Cristo, Paulo vai dizer, é loucura. Isso é loucura. Dizer que Deus encarnou, que veio a esse mundo assumir a nossa carne, morrer por pecadores, isso é loucura para os gregos. E para o judeu é escândalo, porque lembre, irmãos, que a lei de Deus dizia, maldito que for pendurado
no madeiro. A morte pendurada no madeiro era a morte maldita, morte da pior criatura. Então você dizer que o seu Messias está numa cruz, o seu Messias está morto, isso é, então, escândalo para os judeus. Não era o Messias que eles queriam. Irmãos, imagine, você é judeu, né? A gente não tem, eu creio que não temos judeus aqui, mas imagine uma pessoa que ele é judeu. Você lê ali o Antigo Testamento, você vê que desde o Gênesis, as pessoas esperavam o Messias. Passou milhares de anos ali, muitos anos, milênios, e de repente vem o Messias, pobre, nasceu, não tinha nem onde ficar, colocaram numa manjedoura, de família pobre. Eles esperavam, e claro, Jesus é da linhagem de Davi, né, segundo a sua natureza humana. Mas Jesus já veio quando a linhagem de Davi já não significava muita coisa em Israel. Não tinha mais poder político. E aí os judeus olhavam ali para esse Messias e não era o que eles queriam. E a pergunta é, será que o Cristo das Escrituras é o que as pessoas querem mesmo? Do que é que as pessoas querem ser salvas, irmãos? Será que as pessoas querem ser salvas do pecado mesmo? Do inferno até há quem se anime para ser salvo, embora muita gente não dá nem muita bola para a ideia de um inferno. Mas, irmãos, será que as pessoas querem ser salvas do pecado? Porque o que conduz ao inferno é o pecado. O salário do pecado é a morte. O caminho para o inferno é o caminho de uma vida sem Deus, uma vida morta em delitos e pecados. Então muita gente até se anima, alguns, não são poucos, né? Que se você falar que existe um inferno, alguns até se animam, né? Não, então eu não quero ir para lá não. Mas será que as pessoas querem ser salvas do pecado? A verdade, irmãos, é que o pecador, ele é escravo, é verdade, do pecado, mas ele ama o pecado. Ele ama o caminho do pecado. Se tão somente você pudesse tirar o inferno da outra ponta lá, eles não teriam a mínima dúvida que a escolha é o pecado. Então, as pessoas não querem ser salvas do pecado. Não é esse tipo de salvação. Agora, pregue uma salvação política, que vai vir alguém que vai resolver, todo mundo vai prosperar. Pregue uma salvação política, para você ver. Se não vão às ruas, se não enchem as aglomerações. Veja lá se não tem muita gente lá. Pregue qualquer outro tipo de salvação. Né? Uma salvação social, ou então a ciência vai criar um ambiente que ninguém vai ficar doente mais, nem morrer. Vai desenvolver a ciência a um ponto que não vai morrer. E se chegar o dia de morrer, vão fazer outro corpo para lhe transferir para aquele corpo ali. Aí todo mundo vai estar lá apoiando, arriscando a sua cabeça, né? Até mesmo para uma solução científica. Mas as pessoas não querem uma salvação do pecado. Não querem. Amam o pecado. Mas, meus irmãos, o nosso problema é a dívida do pecado, a corrupção do pecado. E então nós precisamos de um Messias. Precisávamos, né, e precisamos de um Messias salvador do pecado. Que alguém que morresse por nós, para pagar a nossa dívida, para nos libertar da corrupção. Então o Messias que nós precisamos é o Messias que já veio.
que morreu na cruz, porque nos amou. Então nós precisamos de alguém que pague a nossa dívida do pecado, e Cristo fez isso, Ele encravou o nosso escrito de dívida na cruz do Calvário. Ele conquistou os meios da nossa santificação, e para isso a cruz era necessária. A morte era necessária. Ele precisava passar por tudo isso para pagar o preço, a dívida do nosso pecado. Então não era esse Messias que os judeus esperavam. E também hoje, como eu disse, as pessoas querem um Salvador, um Messias. Mas elas querem ser salvas para poder continuar no pecado. Então a pregação de Paulo, a pregação de Cristo, ela de fato é escandalosa para o mundo, é loucura para o mundo. E essa pregação então, pela graça de Deus, causou a conversão de alguns. Verso 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos. E na verdade a pregação, Deus deu sucesso à pregação ali. O texto diz que numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, um grupo bom até. Porém, no verso 5 diz que os judeus, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Irmãos, a mensagem da cruz, ela é odiosa ao mundo. É loucura, é escândalo. Agora, quando faz sucesso, aí não pode, eles não toleram. Porque essa pregação fiel, com a bênção de Deus, transforma vidas. Pessoas vão seguir a Cristo. Porque é a obra de Deus, é o Senhor, é o Espírito Santo que converte. Ele usa a palavra. Então o Senhor operou naqueles corações e houve um grupo que se uniu a Paulo. E então esse sucesso da pregação causou uma inveja terrível naqueles judeus. E eles, movidos de inveja, veja a reação. Trazendo consigo homens maus, dentre a malandragem, olha com quem se juntou, né? Para poder resolver o problema da inveja do coração deles. Ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. E assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Não os encontrando, né, os apóstolos, aí arrastaram Jason e alguns irmãos, acusando. Ou seja, irmãos, veja que as pessoas não querem ouvir a pregação, muitas delas não querem ser convencidas. Não é que não haja argumento, irmãos. No cristianismo, bons argumentos. O Antigo Testamento é a palavra de Deus. E no Antigo Testamento há várias profecias. Mais de 1000 profecias. Que Paulo está dizendo, tá vendo? Está vendo essa profecia aqui? Se cumpriu em Jesus perfeitamente. Leia o Antigo Testamento. Várias profecias, todas se cumpriram perfeitamente. Quem é que pode prever o que vai acontecer daqui a meia hora? Ninguém. Várias profecias, milhares de anos, séculos, milênios atrás foram proferidas e se cumpriram. Jesus pisou a cabeça da serpente. Venceu o pecado, a morte, Satanás. Então Paulo, ele abria a Bíblia e mostrava e tentava provar isso. Buscava usando bons argumentos bíblicos, mostrando texto após texto. E aquele povo judeu, eles diziam, eu creio no Antigo Testamento. Aí Paulo mostrava, pois está aqui. Eu prego também, eu sou judeu também.
Eu prego o Antigo Testamento. Paulo era um judeu, também foi convertido a Cristo, ele pregava a palavra de Deus. E então o que era dito em resposta pelos acusadores, verso 6, na parte final, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Transtornaram o mundo. Com o quê, né? Transtornaram o mundo pregando a palavra, abrindo a Bíblia. É subversivo demais, né? Abrir a Bíblia e pregar que, não faça qualquer coisa, mas abrir a Bíblia e pregar, as pessoas não vão aguentar, né? Muitas delas, e se tiver gente se interessando, aí é complicado, a inveja é muito grande. Então, Paulo, ele abria a verdade, irmãos, ela não precisa de... A verdade, alguém já disse que é como um leão preso numa jaula. Você abre a jaula e deixa que o leão sabe fazer o trabalho dele. Então, quem estava alvoroçando não era Paulo, é a verdade de Deus. E porque as pessoas não querem atender à verdade de Deus. Então, Paulo usava a Bíblia em sua argumentação. Ele pregou a palavra. E isso, irmãos, é simples por um lado, mas por outro lado, como falamos, é um ato de extrema coragem. É simples, mas é um ato de extrema coragem. É um trabalho que exige fibra, coragem. Acompanhe aí as viagens missionárias de Paulo. De cidade em cidade, era pedra, meu amigo. Perseguição, açoite, cadeia. Pregando a palavra. Então muita gente até se anima a ser missionário, né? Pregador, vamos pregar, ser pastor. Mas será que de fato querem a cruz também do ministério? Porque existe a questão midiática da coisa. As pessoas olham, né? Existem pregadores muito bem-sucedidos, têm o seu carisma, e as pessoas admiram e até desejam seguir esse caminho. Mas, meus irmãos, esse trabalho de pregar não pode ser feito verdadeiramente sem que você tome a sua cruz e queira enfrentar oposição, perseguição, calúnias. Se você quiser ser um pregador fiel, se você quiser ser fiel a Deus, você vai enfrentar perseguições. E aí você precisa seguir o exemplo de Cristo e de Paulo, que era imitador de Cristo. Como é que Jesus pregava? Que também poucos seguiram verdadeiramente a Cristo, né? E alguns também sempre estavam querendo matar o Senhor. Como é que Jesus pregava? Pregando o Antigo Testamento. Lá em Lucas 24, 25 a 27, é dito que Jesus ali, eu creio que esse texto é aquele lá do caminho de Emaús, que ele diz aos discípulos: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Nem os discípulos conseguiam captar essa ideia, irmãos. Eram lentos para entender, os discípulos, que eram judeus também, mas seguiram a Cristo tanto tempo. Será que vocês não entendem que o Messias tinha que sofrer? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Era assim que Jesus pregava. Lucas 24, do 44 ao 49, Jesus disse a eles: são estas as palavras que falei, ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar ao terceiro dia.
Então essa mensagem, nós vemos aí que é necessário que Deus abra o entendimento. Os homens não vão amar a cruz por natureza. Ela é contrária, né, ao ser humano em pecado, a mensagem da cruz. Então esse é o Messias, não devemos esperar outro. Esta é a pregação, irmãos, que recebemos. Anunciar a Cristo, Ele é o Filho de Deus. Então a função principal do pregador é pregar a Cristo, a Jesus Cristo, em todas as Escrituras. O verdadeiro chamado de Cristo, como Senhor, como Rei, aos pecadores que se arrependam e creiam em Jesus. E de fato há muitas coisas que o Senhor ensinou, há muitos conteúdos nas Escrituras, que são a palavra de Cristo. Como o Senhor Jesus Cristo disse na grande comissão, que nós devemos ir e pregar o seu evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Ensinando o verdadeiro discipulado. Quer seguir a Jesus? Então se submeta à palavra, aos ensinos de Cristo. Não importa se esse ensino vai contra tudo aquilo que a sociedade diz. Nós ficamos com Cristo. Então nós vemos que houve fé em Tessalônica, gentios se converteram, mulheres ali, uma colheita espiritual, algumas mulheres de posição proeminentes. O trabalho causou inveja, no verso 5 já vimos aí. Uma turba, arrastou Jason, tentando punir Paulo e não encontrando, se voltou contra esse cidadão aí que abrigou os discípulos. E qual a acusação contra os discípulos? Esses aí transtornam o mundo. São perturbadores. Crente, esse negócio de crente, cristão, esse povo aí é insubmisso, rebelde contra as autoridades. Naquele tempo lá, esses crentes, esses cristãos, eles dizem que tem outro rei. Eles não se submetem a César. Mas, irmãos, nós vemos em todo o texto aí que os verdadeiros desobedientes são os invejosos perseguidores. Eles é que estavam perturbando, não os fiéis pregadores. E então Satanás usa esses opositores para causar tumulto, para que as pessoas não queiram ouvir a pregação. E com calúnias também, dizendo, esses pregadores aí são encrenqueiros, amotinadores de gente, causadores de males. Esse povo aí semeia discórdia. Esse pessoal aí acaba com o comércio das cidades, por onde eles passam, claro, vendendo ídolo, idolatria. Inquietadores de toda ordem e irregularidade. São pessoas cheias de ódio. Cristão é cheio de ódio, então, e aí usa até a Bíblia, dizendo, vocês não dizem que é para amar o próximo e tal, e são cheios de ódio. Então várias acusações, irmãos, são levantadas, porque Satanás ele tenta fazer as pessoas taparem os ouvidos. Se as pessoas elas nos consideram tudo isso aí, pessoas encrenqueiras, pessoas de discórdia, de ódio, elas não vão querer nem ouvir a mensagem. Então veja que nesse tumulto as pessoas estavam tentando silenciar os pregadores, os caluniando. E aqueles judeus usaram o populacho como juízes e executores. Você colocar o povo para julgar, não vai haver nenhum trâmite legal, não vai haver direito à defesa. Então, irmãos, a pregação é que Cristo é rei, de fato. Mas o seu reino não é deste mundo. Cristo é rei.
Esse ciúme romano de que houvesse outro rei não deveria se ofender com Cristo. Dai a César o que é de César. O reino de Cristo não enfraquece o poder dos príncipes desse mundo. Não é isso que Cristo nos ensina. A rebelião, a subversão da ordem. Claro que se a autoridade nos manda desobedecer a Deus, nós ficamos com Deus, com a palavra de Deus. Mas nós cristãos, irmãos, nós não somos contra. Na verdade, o Estado ele está aí para servir ao seu propósito. Deus é soberano sobre o Estado também. Embora não haja uma mistura de igreja e Estado, cada um deve se ocupar com as suas funções, mas nós sabemos que o Estado ele é servo, ele deve servir a Deus, a Cristo. Conscientes ou não desse papel. Então, eles acusaram os apóstolos aí, depois, não achando Paulo, arrastaram Jason. Qual é o crime desse Jason? Hospedou os cristãos. Né? E aí nós vemos todo esse tumulto. Em seguida, de modo semelhante, nós vamos ver que Paulo segue para Bereia, para pregar. E ali em Bereia, essa passagem clássica que diz que os bereanos eram mais nobres, porque eles receberam a palavra com avidez, examinando as Escrituras. Eles não se contentavam só em ouvir, eles iam à Bíblia para conferir a pregação, se era assim mesmo. Então Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele era um pregador itinerante, ele não ficava só num lugar. Essas viagens, né, ele ia de cidade em cidade. Porém, ao mesmo tempo, nós vemos que na providência de Deus, geralmente ele mudava rapidamente de uma cidade para outra por causa da perseguição. Mas esses judeus de Bereia tinham um pensamento mais livre. Eles estavam mais abertos a ser convencidos. Irmãos, a nossa pregação, a nossa doutrina, nós não devemos ter medo dela ser examinada. Pode pesquisar. O que pregamos aqui no púlpito, o que ensinamos aqui, nós não temos medo de passar por crivo de exame, não. Examine, estude, ore. Quem convence é Deus, o Espírito Santo. Nós devemos argumentar biblicamente? Sim, argumentamos. A pregação, boa parte da pregação, deve consistir de bons argumentos. Mas, irmãos, nós não devemos ter medo, então, não vamos pregar isso porque as pessoas vão distorcer, ou então elas vão examinar e vão ver que é assim mesmo e vão se ofender. Então, nós devemos pregar a palavra sem medo. Devemos retornar às Escrituras. Se ofende a sociedade, se vai tomar processos, infelizmente, irmão, nós temos que nos manter fiéis a Cristo. O Novo Testamento, então, deve ser pesquisado à luz do Antigo. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, eles tinham o Antigo Testamento para averiguar a pregação de Paulo. Eles examinaram, então. Então, o hábito de ler, de examinar, é um hábito sadio, bíblico. Você deve investigar. Quando a Bíblia foi traduzida e colocada nas mãos do povo, nós tivemos a grande reforma. Não havia ali um medo do exame, do livre exame, das Escrituras. É claro que a interpretação exige uma atenção maior, um cuidado maior, mas todos devem ter acesso, examinar, que é o que aconteceu ali em Bereia. Então, esses bereanos não se contentavam com o conhecimento superficial. E nós também, irmãos, devemos, como igreja de Cristo, se Deus tem nos dado a pregação, vamos examinar, vamos averiguar
aquilo que ouvimos na igreja, aquilo que é pregado, não só aqui, mas hoje nós estamos aqui ouvindo, estamos num culto público, mas hoje tem muitos sermões, muitos bons estudos na internet, em outros meios. Então, o irmão é livre para examinar. Agora examine. Vá à Escritura. Veja se as coisas são assim mesmo. Então, a verdade, ela não teme, nós não temos medo de que as pessoas examinem aquilo que pregamos. Não devemos ter medo. Se estamos com medo, tem alguma coisa errada. Né? Se estamos com medo desse exame, então não temos que temer coisa alguma, temer só ao Senhor nesse sentido. Então, esses bereanos estudavam as Escrituras e meditavam nela, e então eram mais nobres. O texto vai dizer que eles eram mais nobres que os de Tessalônica. E aí os judeus vieram também ali para perturbar, perseguir Paulo. Né? E aí os irmãos promoveram a saída de Paulo daquele lugar, e Paulo foi para Atenas, onde vamos ver, se Deus permitir, mais à frente, esse momento em que Paulo chega a Atenas, né? E Paulo então deixou o recado para que Silas e Timóteo não demorassem muito, porque eles ficaram ali ainda em Bereia. Irmão, diante disso, vamos ainda trazer algumas aplicações finais aqui para as nossas vidas. Meus irmãos, nós somos humanos, nós nos cansamos também, né? O anjo da igreja, né? Os anjos aí da história da igreja cansavam também. Perseguições, decepções. Né? Mas nós cremos que Deus sustenta a sua igreja, os seus ministros. Se não, irmãos, às vezes né, conversando com a minha esposa em casa, a gente sabe que a pandemia veio aí. Eu li agora há poucos dias que muitos pastores andaram entregando aí seus ministérios, seus púlpitos, né? São homens também. Mas, irmãos, nós que se cremos realmente na nossa vocação, os ministros, nós devemos buscar em Deus graça para continuar. Às vezes a pessoa ela começa a perceber, se eu ficar, eu vou continuar apanhando até Cristo voltar, né? Então, Deus lhe chamou para isso, continue. É verdade que você vai cansar. Né? Mas procure graça em Deus, força em Deus. Né? Não desanime, tome a sua cruz, pode ser que esteja pesada, mas Cristo não nos dá tentação que nós não possamos suportar, irmãos. Então, devemos continuar seguindo, pregando. Aqueles que são ministros de Deus, continuem firmes, não desanimem. Né? Ou algum ministro que possa ouvir e que às vezes fica meio, poxa, mas se eu pregar a verdade agora, pode ser que eu seja perseguido no presbitério, na minha região. Pregue, meu, pregue. Saiba que a aflição, né, faz parte, e Deus usa essas coisas. Paulo, ele diz lá, quando ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses, ele diz para os Tessalonicenses, ele disse, Paulo ele chegou para os crentes ali da igreja e diz, eu vou sofrer, viu? Ele diz lá na carta de Tessalonicenses, quando estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, e aconteceu. Né? Então, nós não somos profetas, né, hoje, mas podemos dizer, você quer servir a Deus, vai sofrer. E isso não é só para quem está no ministério não, irmãos, de tempo integral não. Quer ser crente de verdade? Quer seguir a Cristo mesmo? Você quer ser homem de verdade? Quer ser mulher de verdade? Vai sofrer, vai enfrentar dificuldades, sofrimentos nesse caminho. A pergunta é, de que maneira as pessoas e o Evangelho são apedrejadas hoje? Irmãos, nós vivemos numa outra época, né?
Hoje a pedra talvez não seja uma pedra de calçamento, né, que vão jogar em nós, mas hoje aí, por meio do anonimato, nas redes sociais, pode ser que acabem com a sua reputação, lhe destruam socialmente. Então há sim perseguição contra o cristianismo, contra a pregação bíblica, processos na justiça acontecendo. Então, nós devemos lembrar que se hoje nós temos relativa liberdade para pregar, não foi assim desde o princípio. Pessoas sofreram para que nós tenhamos liberdade hoje, de culto, de pregação. E será que nós estamos dispostos a lutar para manter a liberdade de culto? A liberdade de pregação? Será que vamos, com a ajuda de Deus, vamos continuar tendo aí, embora sabemos que infelizmente não são muitos, mas há aqueles que são fiéis. Mas até quando, numa perseguição sem fim, pode ser que vá ficando cada vez mais escasso, irmãos, aqueles que se dispõem a pregar. Claro que Deus é soberano sobre isso. Ele sustenta a sua igreja, eu não tenho dúvida. Mas da perspectiva da responsabilidade humana, até quando? Então, na história da igreja, nós sabemos que gerações de pregadores fiéis surgiram e passaram. E sumiram de determinados países, e regiões do mundo. Em algum momento houve uma falta de apoio, em algum sentido também, da igreja visível. Então, nós devemos nos lembrar disso aí, que devemos valorizar a pregação, dar suporte, a pregação fiel. O modo de pregarmos, e aí, para quem é cristão, e aí você vai ter, então, um padrão de pregação que você deve querer ouvir. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, Paulo ele é um imitador de Cristo e ele, na sua fidelidade nesse sentido, ele é um modelo para nós, porque imitando a Paulo, estamos imitando a Cristo. E ele diz, 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, ele diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, lembra lá do carcereiro? Maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho. Então Paulo já vinha todo escoriado. Paulo, quando chegou em Tessalônica para pregar, ele já vinha todo arrebentado já, de surra. Que ele havia levado em Filipos já. Os pés no tronco lá, lembra? Na prisão. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. E isso, não mentindo. Ele tinha apanhado, não é porque ele, como criminoso, como alguém errado mesmo. Não. A nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, Paulo está dizendo, nós pregamos não para agradar a homens. Verso 5 ele diz, nunca usamos de linguagem de bajulação. Pregação, para bajular pessoas, partidos. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Ganhar uma vantagem, Pregador agrada ali um grupo, aí ganha um bônus, alguma coisa. Não, o propósito não é esse.
Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Nada contra, prepare um bom sermão, se possível. Mas ficar buscando glória humana, né? Não, eu quero ser conhecido como o maior pregador, não sei. Irmãos, não é esse o propósito. Se Deus abençoar, a pessoa tiver talento, dons para isso, que Deus abençoe e use grandemente. Mas o pregador, ele não deve buscar glória de homens. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir a vossa manutenção. Paulo está dizendo, eu poderia exigir o sustento. O direito de exigir. Todavia nos tornamos carinhosos. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho, mas igualmente a própria vida. Por isso vos tornastes muito amados de nós. E aí ele fala do labor, da fadiga. Paulo, nesses lugares, ele trabalhava para se manter ali, né? E aí ele diz que eles são testemunhas disso, né? Como uma espécie de pai espiritual ali daquele povo, com todo amor e com todo cuidado. Então, irmãos, nós devemos, como igreja, entender isso, voltar às Escrituras, voltar a este padrão, desejar a promoção dessa pregação bíblica, fiel a Deus, mas saber que neste caminho haverá dificuldades, haverá resistência, invejas, né? E nós devemos então, se queremos ser fiéis a Deus, se queremos agradar a Deus, nós devemos ter uma certeza no nosso coração: nós vamos desagradar os homens. A menos, né, aqueles que também, juntamente conosco, quiserem agradar ao Senhor, submeter-se também ao Senhor. Então, o nosso propósito, como igreja, juntos, deve ser buscar a Deus, buscar a sua palavra, e é assim que a missão é cumprida. É assim que a missão de Deus, ela é cumprida, esse ciclo que se repete, e que nós devemos, nos nossos dias, também manter essa fidelidade e enfrentar essas dificuldades. Que Deus nos ajude, que Deus, o Senhor, nos abençoe com a sua palavra. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por este dia teu, pela tua palavra exposta, anunciada. Abençoa, ó Deus, esse conteúdo, aquilo que, como sabemos, ó Pai, cremos, for fiel à tua palavra e cremos que anunciamos a tua palavra, que o Senhor mesmo convença, ó Deus, cada um, aplique, ó Deus, a tua igreja, a tua verdade, e nos capacita, ó Pai, a te servir de modo fiel, numa geração rebelde, contrária, ó Deus, à tua lei, à tua verdade, contrária à cruz de Cristo. Nos dá um dia abençoado, nos guarda de todo o mal, nos abençoa, Pai. O que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino, e depois deste hino nós faremos a oração final, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Vamos adorar o Senhor com mais um dos nossos hinos. Amém. Fiquemos de pé. Mais uma vez, vamos louvar ao Senhor novamente com o louvor Filho de Deus, para aprendermos esse louvor.
No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, vestido ao pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade.
Meus irmãos, Senhor, nós queremos te louvar por esse momento de adoração do teu povo, te engrandecer, ó Pai, por este dia teu, pela oportunidade aqui de louvarmos o teu nome, ó Pai, também por essa igreja local, onde o Senhor tem sustentado, ó Deus, aqui a tua igreja, nessa cidade, tem nos dado a oportunidade aqui de anunciar a Cristo, teu evangelho, também, ó Deus, de seguir a Cristo aqui, ó Deus, como discípulos, nos dá também perseverar, ó Pai, em meio às lutas, no dia a dia, servindo ao Senhor. Ó Pai, também te bendizemos por cada família desta igreja, que o Senhor tem dado graça, sustentado, guardado. Pedimos, ó Deus, ao Senhor, te agradecemos, ó Deus, também por mais um ano de vida do teu servo, nosso irmão Alexandro. Também te bendizemos por Ingrid, pela vida de Ingrid também. Que só abençoe, ó Deus, cada um deles, cada irmão, ó Deus, que o Senhor tem dado mais um ano de vida, tem guardado, sustentado na caminhada cristã, não tem deixado desistir, desanimar. Fortalece, ó Pai, espiritualmente, dá-lhes da tua graça, abençoa, ó Pai. Também queremos te louvar, ó Pai, pelos indicados, as fichas que recebemos, das indicações, que o Senhor dê sabedoria ao conselho, ali para fazer a análise, ó Deus, dos candidatos. E abençoa, ó Pai, esta igreja, o serviço ao Senhor aqui, aqueles que o Senhor já escolheu para administrar aqui a tua casa, os presbíteros, diáconos que serão eleitos. Abençoa, ó Deus, esse momento da eleição e abençoa a tua igreja, ó Deus, aqui nesta cidade, ó Deus. Igrejas também, irmãs fiéis, que o Senhor esteja sustentando, guardando e abençoando. Assim, ó Pai, também te louvamos pela oportunidade aqui de termos essa reforma, que o Senhor tenha abençoado, ó Pai, continua abençoando cada família, cada um daqueles que tem tido condições de contribuir, de participar, ó Deus, financeiramente, também vindo aqui, apoiando, ó Deus, esse trabalho. E guarda aqui, ó Pai, esse espaço, protege, que venha aqui ser usado para a tua glória, ó Deus, esse ambiente, que o Senhor fortaleça a tua igreja aqui, nos dá condições, ó Pai, de completar essa reforma, fazer outras que sejam necessárias aqui para o teu trabalho. E abençoa assim, ó Deus, também o teu povo, aqueles que não têm tido condições ou estão desempregados, que o Senhor abençoe grandemente, abra portas e sustente cada um, ó Pai. Assim, ó Deus, nos dá um dia de paz, nos abençoa, nos dá a te buscar também durante esse dia, ter comunhão uns com os outros, com as nossas famílias. Nos dá um dia abençoado, ó Pai. Nos leva em paz. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, recebai a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. 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 Amém, irmãos. Poder sentar. Irmãos, nós encerramos esse momento da adoração pública aqui pela manhã. Irmãos, eu conversando com o conselho e ainda entendemos que por conta da questão dos transportes, nós não há previsão ainda de retornarmos com o culto à noite, a escola bíblica pela manhã, como fazíamos antes da pandemia. E então, até segunda ordem, nós iremos continuar com os trabalhos como estamos fazendo
ainda, né, como hoje. Então os irmãos estejam atentos aí. As nossas programações da semana normal, trabalho de sociedades também, né, então vai haver uma departamental da SAF dia 28/9, né, já amanhã, né, já amanhã vai ser online, né, então às 7 horas pela internet, talvez aí usando o Meet, né, algum outro aplicativo, as irmãs irão se reunir na sua departamental. Treinamento da Sinodal de SAFs para sociedades, dia 30/9, também online, certo? Continuemos orando pela reforma do salão, orar pelos candidatos ao presbiterato e ao diaconato, né, os que estarão sendo avaliados aí, os indicados. Né, louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Alexandro, também na vida de Ingrid, né, neta da nossa irmã Cleusa. E é isso, são esses os avisos. Irmãos, vai haver uma reunião extraordinária do presbitério, dia 24/10, em outubro, aqui na igreja. Então, estou resolvendo aí com as irmãs da SAF a questão do café e do almoço também. E no mais, são esses os avisos. Irmãos, vamos em paz, Deus nos abençoe e até logo mais à noite. Tem uma palavra, perdão, só um momento, irmãos, só um momento. Diácono Gabriel tem uma palavra aos irmãos. Irmãos, graça e paz mais uma vez. Irmão Emerson vai abrir a imagem. Para os irmãos que não sabem, eu acredito que nós já publicamos lá no grupo da igreja. A UMP programou uma live, né, uma das programações da UMP, cujo tema vai ser ansiedade. Né, vai ser nesse próximo dia 3 de outubro, vai ser às 7 horas da noite, vai cair em um dia de sábado, não é isso? Isso, vai ser no dia de sábado, já está chegando, né? Já estamos no dia 27, e quem vai nos trazer a palavra vai ser o pastor João Ricardo. Esse pastor, eu creio que alguns irmãos já o conhecem, ele não é daqui de Alagoinhas, ele Riachão do Jacuípe. Isso. Ele pregou aqui no aniversário da igreja esse ano. Isso. Ele vai ser, então, como eu falei, tema ansiedade. Eu espero a participação de todos os irmãos. Vai ser transmitido através do Instagram da nossa igreja. E os irmãos, é um tema que está sendo tratado bastante nesse momento de pandemia, principalmente, né? E os irmãos que tiverem interesse, estejam lá participando da live junto com a gente, né? Já formem suas perguntas, as dúvidas que vocês têm, e passem para a gente, tá bom? Que eu estarei lá passando para o pastor, e assim a gente vai estar tendo um bate-papo bastante legal lá na nossa live, tá bom? Então, conto com a presença dos irmãos lá e também divulguem, viu? A gente vai estar publicando hoje de novo no Instagram, no WhatsApp da igreja. Os irmãos publiquem nos seus stories do WhatsApp, enviem lá para outras pessoas, porque infelizmente a ansiedade é algo que assola todo mundo hoje, né? E principalmente agora, diante dessa pandemia. Então, nós da mocidade contamos com a presença de todos os irmãos. Deus abençoe.